Bom, vamos falar agora um pouquinho de semana política, e essa semana foi bastante cheia de fatos para a gente poder analisar, né? Operação contra Marcos Duval, CPMI do 8 de janeiro, que pode também não contar mais com a presença de Marcos Duval, ação do TSE contra Jair Bolsonaro, CPI do MST, o beijo à mão de Cristiano Zanin em busca de uma cadeira no STF. Todos esses assuntos você já acompanhou em detalhes aqui, e os próximos dias também devem ter um cenário bastante intenso. Por isso eu vou conversar com o cientista político Cristiano Noronha, que é vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, eu vou pedir uma análise primeiro mais superficial sua, para depois a gente ir se aprofundando aqui nos vários temas. Como é que você vê uma semana política com esse tanto de coisas que eu acabei de colocar aqui no nosso cardápio? O Brasil não é para amadores, né? Boa noite, Evandro. Eu só queria fazer um pedido inicial também, que você peça para a Camila também me incluir nessa distribuição aí de algumas coisas aí que ela vai trazer. Manda no zap o endereço que a gente manda uma quentinha aí também. Tá bom. Mas, bom, Evandro, olha, uma semana bastante agitada, e tanto foi essa que passou como será também a próxima, né? Lembrando que teve intensa discussão sobre mudança também na equipe ministerial. Existe uma pressão muito forte para a substituição da ministra Daniela Carneiro do Turismo, e que pode eventualmente ser resolvido após o retorno do presidente da viagem que ele fará à Europa na próxima semana, né? Então foi uma semana de muita negociação, muitos eventos, e no meio de tudo isso também o governo tendo que avançar na sua pauta. Vale lembrar que a gente viu intensas negociações acontecendo em relação a um novo marco fiscal, que o governo espera votar até a próxima quarta-feira no Senado. Existe o PL do CARF, com a questão do voto de Minerva também, que o governo espera votar na próxima semana na Câmara dos Deputados. Então, além de toda essa questão da agenda que o governo tem no Congresso Nacional, o governo ainda tem que gerenciar essa questão de substituição de ministro. O próprio ministro Alexandre Padilha falou no mapeamento que vai ser feito em cargos que estão sendo distribuídos para aliados do Congresso Nacional, com vistas a aumentar o apoio do governo, especialmente na Câmara dos Deputados. A questão da reforma tributária, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, também espera votar antes do recesso. Enfim, a gente vai se aproximando aí do recesso parlamentar, que começa a partir do dia 18, e essas coisas vão afunilando, né? O governo tentando concluir o mais rápido possível uma agenda, mas para isso precisando coordenar e consolidar um apoio que ele precisa ter na Câmara dos Deputados. Vê que o governo está conseguindo consolidar ou fazer algum tipo de articulação, porque o que a gente vê é uma dificuldade grande em relação a isso, e inclusive com possibilidade de cada vez mais ministérios muito mais relevantes que o do turismo caírem nas mãos de políticos em troca dessa força que o governo não tem até agora no Congresso. Evandro, de fato, a gente vai ver sempre uma relação bastante instável até o final do governo Lula, eu acredito, com o Congresso Nacional, né? A gente viu até mesmo uma fala, por exemplo, do presidente do Republicanos, falando justamente isso, o deputado Marcos Pereira. Então, essa relação do Executivo com o Legislativo vai ser sempre marcada por altos e baixos. E por que isso? Porque o Congresso Nacional ele tem um perfil de centro-direita, e a gente tem um governo no executivo de esquerda. Então, essas agendas, elas não se conversam. Então, é natural que haja, a partir dessa realidade, essas divergências e essas tensões entre executivo e legislativo. Então, o governo, na medida em que ele apresentar alguns projetos ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional vai aprovar, mas muito provavelmente com mudanças,
uma série de ajustes. Existem outros temas que são defendidos pelo Executivo que não encontram ali apoio no Legislativo. É o caso, por exemplo, o presidente Lula fala da reversão da privatização da Eletrobras, critica várias vezes a questão da autonomia do Banco Central. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já falou algumas vezes, é melhor aceitar essa realidade e olhar para frente do que tentar modificá-la, né? Então, dado essa divergência de agenda que a gente tem entre executivo e legislativo, o governo encontra essa dificuldade de emplacar alguns temas no Congresso Nacional. Cristiano, o Thiago Pavinato está conosco hoje aqui também e vai participar da entrevista. Pavinato, fica à vontade. Cristiano, boa noite. Como vai? Além desse frio, é claro. A gente discute bastante política, comenta, faz previsões, tenta ao menos fazer previsões, analisa aquilo que precisa ser votado, aquilo que está em discussão, mas ainda não chegou o projeto. Mas a grande realidade é que, veja, nós já estamos falando do recesso parlamentar e neste mês de junho, vale lembrar que a primeira semana foi uma semana declarada como ponto facultativo. A semana final do mês, ela é uma semana em que deputados e senadores podem passar nas suas bases. Então, esse junho é um mês em que deputados e senadores batem ponto 6 dias do mês. Dá para a gente discutir com alguma seriedade sobre a celeridade e real importância que os nossos agentes políticos dão às situações que são tão urgentes na nossa sociedade? Porque 6 dias em um mês é muito pouco. E uma segunda pergunta que eu já quero emendar. Esta visita do Cristiano Zanin ao Senado, que muito se diz o beijamão do doutor Cristiano Zanin aos senadores. Na verdade, quem é que beija a mão de quem nessas reuniões, no seu ponto de vista? Pode começar pela última, viu, Cristiano? Bom, o Cristiano Zanin é uma praxe, isso é uma realidade, vamos dizer assim, recorrente no Congresso Nacional, especialmente no Senado, que é responsável por analisar isso, desses indicados fazerem esse périplo no Senado Federal. Então, isso aconteceu com outros indicados também. Nunes Marques fez isso, o Edson Fachin fez isso. Vale dizer que Edson Fachin foi indicado pela Dilma e no momento que a Dilma tinha um grande problema no Congresso Nacional, né? E inclusive foi uma das indicações que mais demorou, por exemplo, para ela ser pautada. Levou mais tempo para a indicação do Fachin, por exemplo, ser pautada na CCJ, a sabatina dele, e a posterior votação no plenário do Senado. Então, isso é muito comum, esse tipo de, vamos dizer assim, de conversa que os indicados fazem, essa rodada de negociações que eles acabam fazendo no Senado Federal, e isso, aparentemente, tem gerado resultado. Tanto é que as projeções indicam que, muito provavelmente, mesmo na oposição, o Zanin deve ter votos. O Zanin, calcula-se que ele tenha de 60 para mais votos no plenário, são necessários 41. A oposição, o governo, ele tem cerca de 50 votos no Senado, então muito provavelmente virão votos até mesmo da oposição. Então isso é uma praxe. É normal esse tipo de gesto, vamos dizer assim, do indicado fazer. E isso não necessariamente acontece apenas com o indicado ao Supremo Tribunal Federal. Acontece com os indicados para outras instâncias também, para outros órgãos. É o caso, por exemplo, do Banco Central, né? O Gabriel Galípolo também, ele teve, na semana que passou, uma série de reuniões com vários senadores também. Foi lá explicar o que ele acha da economia, enfim. Com relação à sua primeira pergunta, em relação essa questão do andamento aí da agenda legislativa, de fato,
a gente viu o governo ele com uma agenda um tanto quanto limitada, mas a gente viu importantes projetos sendo votados, né? A Câmara dos Deputados, por exemplo, votou o marco fiscal, que deve ser votado na próxima semana no Senado Federal. Agora, recentemente, para melhorar a situação de crédito, a Câmara aprovou um projeto de lei do Poder Executivo que fala de você usar sua previdência complementar como uma garantia para eventual empréstimo. É uma preocupação do governo. Agora, essas votações e tudo que o Senado e a Câmara aprovam e se convertem em lei, ela não necessariamente gera um benefício no momento. Por exemplo, a Standard & Poor's, ela melhorou a expectativa de nota do Brasil a partir de legislações que foram aprovadas no governo Temer e também no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso do Temer, reforma trabalhista, a mudança na TJLP, que é a taxa de juros cobrada pelo BNDES. No caso do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, lei do saneamento, autonomia do Banco Central, a reforma da Previdência. E o que está gerando isso? Uma expectativa de revisão da nota do Brasil até o final do ano e que teve um impacto significativo, por exemplo, na Bolsa, que foi a redução do dólar e a alta, né, da Bolsa de Valores, e tem potencial para atrair mais investimento estrangeiro para o país. Ô Cristiano, eu quero aproveitar e fazer uma última pergunta para você sobre a CPMI do 8 de janeiro e colocando dois fatos, né? Primeiro, as aprovações, as convocações, que neste momento não tiveram os nomes nem de Flávio Dino, nem de Gonçalves Dias, nomes que são relevantes e que a gente já comentou aqui, mas tiveram as convocações de Mauro Cid, de Braga Neto e de outras pessoas ligadas a Jair Bolsonaro, como o ex-ministro também Anderson Torres. Além disso, tem a questão envolvendo Marcos do Val. Teve uma operação da Polícia Federal contra ele nesta semana e há agora um movimento intenso de quem está na situação, de quem apoia o governo, para que Marcos do Val seja afastado da CPMI do 8 de janeiro, com o argumento de que ele não poderia investigar algo pelo qual ele também está sendo investigado. Como é que você analisa, então, a condução e também os integrantes da CPMI do 8 de janeiro com esses fatos que eu acabei de colocar? Olha, em primeiro lugar, mostra que a oposição errou, né? A oposição achou que essa CPI pudesse dar para ela uma oportunidade para ela fazer um contraponto naquele discurso de golpe e tudo mais e tal, mas ela acabou errando, criou. E por que ela errou? Porque ela não tem maioria. Então, está comprovado aí, a partir da aprovação desses requerimentos e desses depoimentos, de que a oposição ela não tem condições de pautar, né, ou aprovar aqueles requerimentos que ela mesma deseja. O presidente da CPI, o deputado Arthur Maia, ele poderia aprovar de ofício, ele não quer isso, criticou a decisão da comissão de aprovar somente atender somente um lado em termos de requerimento da CPI, criticou, vai tentar, a partir da próxima semana, de que a CPI aprove esses outros requerimentos, mas eu acho foi um erro estratégico por parte da oposição. Agora, se a CPI, essa CPI, ela é muito mais um espetáculo, né? A CPI, por quê? Porque esses inquéritos e essas investigações já estão acontecendo no âmbito do Supremo, da Polícia Federal e tudo mais. Ela é muito mais um espetáculo político. Qual é o objetivo da CPI? De essas investigações e encaminhar isso para o Ministério Público, para decidir se vai abrir inquérito ou não. Ora, isso já está acontecendo. Tem mais de 1.000 pessoas respondendo a inquérito autorizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, é uma visão, eu acredito, da CPI, de certa forma, uma condução que ela só promete ir de um lado. Ora, a partir do momento que surgiram também aquelas imagens que resultou, inclusive, na demissão de um ministro, é óbvio que esse ministro tem que prestar esclarecimentos à CPI. Então, quem não deve, não teme. Então, todos que a CPI está apresentando esse requerimento tem algum motivo para estar lá. Então, na minha avaliação, deveriam ir todos, né? Tanto das pessoas que a oposição julga necessárias, quanto do governo também julga
julga necessário. A questão do Marcos Duval é uma questão muito especial, mas diga-se de passagem, por mais que você critique, ele é um voto na comissão, ele não tem condições de interferir nessas investigações. E um parlamentar, no exercício do seu mandato, ele está apto a ocupar qualquer cargo ou qualquer atividade dentro do Congresso Nacional. Você não pode punir o parlamentar e dizer, não, dessa comissão você não pode participar. Isso é uma decisão, obviamente, que vai... É como um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, né, o ministro, ele decide se participa ou não de um julgamento a seu critério, a seu juízo, né? Ele pode se declarar impedido ou não, mas quem é que faz isso? Apenas o ministro. Então, no meu entendimento, isso também deveria ser aplicado no caso do Legislativo. Cristiano Noronha, cientista político da Arco Advice, muito obrigado por conversar conosco neste fim de semana. E daqui a pouco a marmita com produtos juninos chega aí para ti. Vou cobrar, hein? Boa noite a todos vocês, um prazer estar aqui com vocês. Valeu, até a próxima.